Som. Você me ouve. E agora você me vê. E aí, pessoa, tudo bem contigo? Isso por aqui pra gente resolver juntos uma questão da CAF. Quer tentar mais uma vez? Então pausa o vídeo agora, porque eu vou resolver com você. Em 3, 2, 1. Vem! Um objeto foi colocado em duas posições à frente de um espelho côncavo. E esse espelho ele tem uma distância focal de 10 centímetros. A imagem do objeto conjugada pelo espelho, quando ele está na primeira posição, é uma imagem invertida e que tem uma ampliação de 0,2. Quando o objeto é colocado na segunda posição, a imagem passa a ser direita e tem ampliação de 5. Considerando o exposto e utilizando o referencial e equações de Gauss, assinale a alternativa correta que completa as lacunas da frase a seguir. Então, a gente tem uma frase com alguns buracos e a gente vai ter que preencher corretamente de acordo com as informações que foram passadas no enunciado. Vem, vamos ver juntos aqui a primeira parte da nossa frase. A imagem conjugada do objeto na primeira posição, ela é alguma coisa e alguma coisa que objeto. E as opções que a gente tem são: a imagem pode ser real ou virtual, então está falando da natureza da imagem, e depois uma comparação do tamanho da imagem com o tamanho do objeto, se ela é menor ou maior que o objeto. Ok? Vamos pegar aqui a primeira situação, a primeira posição para analisar. Quando o objeto ele foi colocado na primeira posição, foi dito que a imagem conjugada pelo espelho é uma imagem invertida e que tem uma ampliação de 0,2. Vamos por partes? Se a imagem é invertida, é uma imagem de ponta cabeça. Ela tem orientação contrária do objeto. E toda imagem invertida é uma imagem real. Então a gente está falando de uma imagem real e invertida. E essa ampliação de 0,2 é o aumento linear transversal. É por quanto eu multiplico o tamanho do objeto para encontrar o tamanho da imagem. Em outras palavras, a gente pode escrever assim, ó. Para essa primeira posição, o aumento vale 0,2. Só que tem um detalhe aqui. O aumento é uma grandeza que tem um sinal e um número. O número dá a relação entre os tamanhos da imagem e do objeto. O sinal ele está relacionado com o tipo de imagem. E quando a gente tem uma imagem real e invertida, o aumento ele é negativo, menos 0,2. Ok? Vamos colocar a legenda aqui embaixo. O aumento ele é menor que zero, ele é negativo, porque a imagem que a gente tem é uma imagem real e invertida. Nessa situação, o aumento ele é negativo. Bom, a gente já sabe que a imagem é real, então a gente já descarta letra C e letra D. Sobrou letra A e letra B. E, descartando as duas, a gente automaticamente já descobriu que essa imagem vai ser uma imagem menor. Mas vamos entender por que é menor? Lembra que o aumento, por definição, é o tamanho da imagem pelo tamanho do objeto? Então, se o aumento ele vale menos 0,2, eu posso escrever que I, o tamanho da imagem, pelo tamanho do objeto, lá no meu idioma de coordenadas, vale menos 0,2. Se eu passar o O para o outro lado multiplicando, I vale menos 0,2 vezes O. E daqui a gente consegue provar que a imagem ela é menor que o objeto. A imagem é reduzida. E sabe por que é reduzida? Não vá me falar que é por conta do sinal negativo. Cuidado! Esse sinal negativo aqui só indica que a imagem é invertida de ponta cabeça. Eu sei que a imagem é menor porque ela é 0,2 vezes o tamanho do objeto. A gente poderia até falar que a imagem tem 20% do tamanho do objeto. Se você ficou na dúvida, coloca valores. Se o objeto tivesse 100 centímetros, qual ia ser o tamanho da imagem? O tamanho da imagem ia ficar menos 0,2 vezes 100. Isso aqui ia dar menos 20. Com um objeto de 100 centímetros, ia dar uma imagem de 20 centímetros e o menos indica que está invertida de ponta cabeça. Beleza? Então a gente já sabe que a imagem ela é real, invertida e menor para essa primeira posição. Vamos avaliar agora a segunda posição? Bora lá? Ó, vou apagar aqui o que a gente fez para a primeira posição. A gente vai fazer um raio-x semelhante com esse para a segunda posição, onde foi colocado o objeto. Bom, o enunciado disse que nessa segunda posição a imagem obtida foi uma imagem direita. E, assim como toda imagem invertida é real,
Toda imagem direita é virtual. São parzinhos inseparáveis dentro de óptica. Real anda sempre junto com invertida e virtual anda sempre junto com direita. E só de ter lembrado disso, a gente já descobriu a alternativa correta. Porque quando a gente fala ali da segunda imagem gerada, a imagem conjugada na segunda posição, eu sei que ela vai ser direita e virtual. Então não pode ser direita e real. A nossa alternativa correta vai ser a letra A. Mas vamos seguir a análise? Lembra que falou que tem uma ampliação de 5? Essa ampliação de 5 é o aumento linear transversal. A imagem é 5 vezes maior que o objeto. Para encontrar o tamanho da imagem, você pega o tamanho do objeto e multiplica por 5. Lembra que eu falei para você que o aumento ele tem um sinal? Quando a imagem é virtual e direita, o aumento é positivo. Aumento maior que zero para a imagem direita e virtual. Então tem um mais aqui na frente. E, aplicando a definição do aumento, que é o tamanho da imagem pelo tamanho do objeto, aqui a gente consegue deixar explícito que a imagem vai ser maior que o objeto. Eu passo o O para o outro lado multiplicando, vai ficar I igual a 5 vezes O. O fato de ter dado positivo indica que a imagem e o objeto têm a mesma orientação. E como apareceu um 5, o tamanho da imagem é 5 vezes maior que o tamanho do objeto. Ficou na dúvida? Põe valor. Se a gente falar que o tamanho do objeto é 100 centímetros, vai ficar 5 vezes 100, o tamanho da imagem vai ser 500 centímetros. Então aqui a gente tem uma imagem maior, uma imagem ampliada do objeto, confirmando a nossa letra A como alternativa correta. E aqui ainda posso deixar mais uma dica com você. Esse exercício não era um exercício de espelho côncavo? Se a imagem gerada pelo espelho côncavo é virtual e direita, obrigatoriamente ela é maior que o objeto. Sabe por quê? Dá uma olhada comigo aqui nesse material extra. Está disponível para você na descrição do vídeo. Eu coloquei do lado da esquerda os raios notáveis para espelho e do lado da direita as imagens conjugadas pelos espelhos esféricos. O espelho convexo está aqui no final. Só tem um tipo de imagem, sempre virtual, direita e menor. Enquanto isso, o espelho côncavo ele tem 5 tipos de imagem possíveis, dependendo de onde a gente posiciona o objeto. Mas no espelho côncavo, a única situação onde a imagem é virtual e direita é essa última situação, onde o objeto é posicionado entre o foco e o vértice do espelho. E se o espelho côncavo está gerando uma imagem virtual e direita, obrigatoriamente ela vai ser maior que o objeto. E assim, a gente tinha mais um argumento para defender a letra A como nossa alternativa. Aproveita para deixar sua curtida, se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você fica sabendo quando um novo vídeo for postado. Agora é contigo. Bons estudos e até a próxima. Beijo, pessoa!